Convivendo com tsunamis. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Destruição e danos causados por um tsunami são o resultado direto de 3 fatores: inundações, impacto das ondas nas estruturas e erosão. Quando as pessoas encontram-se presas nas turbulentas ondas de tsunami, cheias de detritos, podem afogar-se, receber um impacto físico ou ser vitimadas de algum tipo de trauma. Fortes correntes de água induzida por tsunamis levam à erosão de fundações e o colapso de pontes e barragens e edifícios. Resíduos transportados também podem causar ferimentos e outros danos consideráveis. Esta imagem é de um tsunami ocorrido em 1º de abril de 1946, em Hilo, no Havaí. Esta fotografia é do Museu do Tsunami, localizado nesta cidade. A partir desse grande tsunami ocorrido no local, muito foi desenvolvido e planejamento foi feito para proteger a população com relação a tsunamis. Aqui é uma foto dos danos causados por tsunami no Chile, em 22 de maio de 1960. O que mais pode acontecer? Incêndios resultantes do derramamento de petróleo ou combustível de navios naufragados que estão ancorados no porto e que pode causar dano maior do que aqueles infligidos diretamente pelo tsunami. Outros danos secundários podem ocorrer, como resultado da poluição química e hídrica residual, danos às instalações comerciais e alimentícias também podem gerar graves problemas. Há uma preocupação crescente com o efeito potencial do tsunami quando as águas afetam usinas nucleares. O que fazer? Primeiros passos. É necessário reunir documentação de casos históricos, casos em todas as comunidades costeiras para identificar recursos e a população ameaçada também, como o nível de risco em cada zona. Para essas comunidades, os dados coletados em tsunamis antigos, histórico e paleotsunamis podem ajudar a quantificar esses fatores. No entanto, a maioria das comunidades não tem esses dados ou são muito limitados. Reconhecer as possíveis fontes de tsunamis, como terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, a probabilidade de ocorrência e as características dos tsunamis produzidos por essas fontes, quando eles impactam os diferentes lugares da costa. Realizar modelos numéricos de inundações de tsunami podem fornecer estimativas para as áreas costeiras que serão inundadas no caso de tsunami causado por um terremoto local. Aqui a gente vê um mapa do impacto do tsunami ocorrido em 1755 em função de um terremoto na cidade de Lisboa, Portugal, bem no centro. Então, é possível ver pela legenda as áreas em verde, igrejas e ermitas, pouco ou nenhum dano, colapso parcial em laranja, vermelho, colapso total e sem dados em cinza. Outros edifícios, pouco ou nenhum dano em verde, colapso parcial, colapso total em vermelho e sem danos, assim por diante. Então, aqui é uma reconstrução dos danos ocasionados por tsunamis antigos, já para que se tenha um conhecimento de quais são as áreas mais prováveis de serem afetadas por eventos desta natureza.
Ainda o que fazer? Os sistemas de alerta. Se uma perturbação de origem sísmica que atinge a superfície oceânica for suficientemente elevada, no caso considera-se um valor de mais de 6,5 na escala Richter, que é considerada capaz de produzir um tsunami, é dado um alerta. O tsunami poderá ou não ocorrer, mas existe, todavia, uma forte probabilidade. O atual e mais evoluído sistema de avisos de tsunamis montados no Pacífico liga cerca de 50 estações de registro espalhadas ao longo da linha de costa. Uma vez detectada a atividade ondulatória, é imediatamente transmitida a informação de aproximação de uma onda com efeitos destrutivos potencialmente elevados e os correspondentes tempos de chegada a todos os locais com forte probabilidade de virem a ser atingidos. Aqui nós vemos modelos numéricos que calculam o tamanho, a amplitude das ondas que podem atingir uma área suscetível a tsunami. No caso aqui, tem as alturas máximas da onda de tsunami calculado para um terremoto de magnitude 9, gerado na zona de subdução de Cascadia. É um modelo que foi calculado por haver depósitos de tsunami no Japão e outros países que indicam qual foi a magnitude e o alcance do tsunami ocorrido em 1700 e que gerou muita destruição. Aqui é um mapa de tempo de viagem da onda, também é uma informação muito importante para os alertas de tsunami. Nesse caso, é o mapa do tsunami ocorrido em 22 de maio de 1960 no Chile. Foi um tsunami extremamente destrutivo, causando vítimas nas áreas próximas também do Havaí e Japão. Aqui uma simulação do tempo de viagem das ondas a partir de um foco de terremoto neste ponto, mostrando aqui em quanto tempo elas estão chegando na costa. Reparem que o foco do terremoto ocorreu na Indonésia e que levou 3 minutos para chegar na costa da Índia. Aqui é a mesma simulação do terremoto ocorrido na Indonésia, mostrando a propagação das ondas em outros locais. Passa pela Índia, chegando na África, Madagascar, só para que vocês tenham uma ideia. Então, é preciso evacuar e proteger as pessoas, como segunda etapa do que fazer. Aqui vocês estão vendo o manual de planificação de evacuação por tsunami, muito utilizado para cenários de risco e gestão de emergência. Desenvolvido em Portugal, mas utilizado em toda a comunidade europeia.
Bom, as áreas de evacuação de tsunami são sinalizadas para que as pessoas possam fugir para os abrigos verticais ou outros pontos em que, teoricamente, as ondas não irão alcançar. Então, vocês estão vendo aqui várias placas. Em caso de terremoto, alerta de tsunami, saia rapidamente da zona de evacuação. Então, tem que correr. Uma comunidade preparada para o tsunami, entrando e saindo da zona de tsunami, rota de evacuação, as setas, né, mostrando para onde ir, e pontos de reuniões. Olha quem já está lá, né? Então, tem várias placas já prontas nas áreas suscetíveis a sofrer com os danos de um tsunami, não é? E é preciso treinamento da população para que eles saibam para onde ir, obedecer a sinalização, entender a sinalização. Aqui mostra o que deve ser feito no caso de tsunami. Também uma instrução feita em Portugal, porque a cidade de Lisboa também é uma área suscetível a tsunami. Então vamos lá. Após um sismo, fuja rapidamente da costa e vá para zonas altas. Um tsunami gerado por um sismo local pode atingir a costa em minutos, e antes de um aviso de tsunami ser emitido, é preciso correr e se abrigar. Um tsunami gerado por um sismo muito distante pode demorar 24 horas para atravessar uma bacia oceânica. Serão emitidos avisos de tsunami advertindo para evacuação da costa para locais seguros. Aprenda a reconhecer os avisos naturais. Preste atenção aos avisos oficiais de tsunami. Afaste-se dos rios e outras águas. Se vir um tsunami, pode não ser capaz de caminhar mais depressa do que ele. Procure um edifício robusto, com vários andares, em betão armado, é concreto, tá, gente? E suba para o ponto mais alto ou para o telhado. Se não houver tempo, agarre-se a uma árvore forte. Se for varrido por um tsunami, procure algo que o ajude a permanecer no mesmo local. Proteja-se dos perigosos destroços flutuantes de casas, carros e árvores. E aqui tem os endereços para informações complementares. Aqui um mapa feito para a cidade de Balo, na Indonésia, mostrando as rotas de fuga nessas setinhas, mostrando os locais dos abrigos verticais, como são chamados, os pontos que as pessoas podem correr, mostrando a área segura em amarelo, né, a zona de baixo risco, e as zonas de alto risco de tsunami. Provavelmente haverá placas indicando para onde as pessoas devem correr ou se abrigar nas zonas de alto risco e como chegar mais rapidamente nas zonas de baixo risco. Tem também indicações de hospitais, escolas, controle de tráfego, sirenes, aonde elas estão localizadas. Aqui alguns exemplos de abrigos verticais. No Japão, né? Bem interessante esse aqui. As pessoas correm para os abrigos. Essa plataforma que eu já mostrei na aula anterior. Aqui é um plano para cidade resistente a tsunami. Como vocês podem ver, é feito um dique de concreto de 7,2 metros, como se fosse uma parede, né, para o oceano, né, um seawall que eles colocam aqui para barrar as ondas, um parque
com aterro elevado, onde houve plantações para simular áreas elevadas que possam abrigar pessoas e também impedir o rápido espalhamento das águas, prédios elevados, abrigos, estradas com aterros elevados também para proteger os veículos transitando, facilidades também, áreas de abrigos, construções em pilares elevadas para protegerem as pessoas em suas residências e construção mais adensada nas áreas mais altas, ou seja, a cidade mesmo, o centro fica nas áreas mais altas. Bom, aqui é uma pousada construída em pilares com alturas que, teoricamente, vão proteger as pessoas das elevadas ondas de um tsunami. É uma pousada onde eu me hospedei em 2013, muito interessante, eu não sou boba nada, então eu procurei um local onde pudesse haver mais segurança com relação a tsunamis. Então, é uma pousada anti-tsunami. Obviamente, a altura dos pilares foi calculada baseado em dados históricos de outros tsunamis ocorridos no local. Então, eu recomendo, ok? Se forem lá, aonde ficar. No Havaí, na cidade de Hilo, na ilha de Maui, tem um museu do tsunami muito interessante. Eu entrei no site do museu e me deparei com este aviso. Eles estão fechados em função da pandemia COVID, por causa do Covid-19. Então, é interessante observar isso. Um desastre, que é o tsunami, tem um museu com todas as instruções para as pessoas, mostrando casos históricos, e que no momento está fechado por conta de um outro desastre, que é a pandemia do Covid. Aqui nós vemos o site do museu. Primeiro vem aquele aviso, mas eles têm aqui, para que vocês tenham uma ideia, várias informações sobre tsunami, fala sobre a comunidade, segurança, ciência, histórias com relação a tsunami e outras, souvenirs que eles vendem lá, arquivos de vídeos. Vamos ver um pouquinho só da apresentação do site, que mostra aquele tsunami que eu mostrei na primeira foto, ocorrida em 1946, mostrando algumas imagens. Esse é o tsunami de 1º de abril, a avenida, e hoje, como é o local. É muito legal esse museu. Eu visitei esse museu lá e fiquei comovida com os filmes, com as histórias. Realmente é impressionante. Quando passar a pandemia, quem sabe o site volta com outras informações. Eu procurei filme, mas não tem nada agora disponível. Aqui, ainda no Havaí, isso é um pequeno abrigo vertical para socorrer pessoas que porventura não consigam chegar nos outros abrigos ou em áreas mais elevadas. Tem também telefone, tem alarme para que a pessoa possa acionar. Se ela está próximo e ela vê que tem o tsunami, ela corre até esse ponto e já aciona alguns alarmes. Aqui também é no Chile, em Puerto Natales. Em 2016, eu estou aqui acompanhando a via de evacuação do tsunami, fazendo o meu treinamento, mas não houve tsunami, não. É só
vendo mesmo como é organizado o sistema preventivo com relação a tsunami. Muito interessante, gente, muito interessante. Aqui também em Puerto Natales, eu estava caminhando e vi essa imagem, vocês estão vendo que foi fotografado da vitrine, estava fechado, isso era um domingo, um treinamento, marcando um treinamento para proteção das pessoas com relação a tsunami por conta de terremotos. Então aqui um zoom dessa imagem mostrando que haveria o som das sirenes, né? Em minutos as pessoas deveriam correr até os pontos de encontro e nesses lugares as autoridades iriam comunicar o fim da simulação, né, do treinamento, e as pessoas poderiam voltar às suas atividades normais. Então, além da sinalização, são feitos vários treinamentos para as pessoas saberem como agir, não é? Isso é importante, é o conviver com o tsunami. E por fim, a gente tem aplicativos hoje já desenvolvidos, igual a gente tem aqui Defesa Civil falando sobre probabilidade de chuvas fortes. Lá em vários países também já tem aplicativos para que as pessoas pelo celular possam encontrar a sua rota de evacuação com relação a tsunamis e outros fenômenos. Abrigos para vulcanismo, onde, né, correr em caso de terremotos, mas esse caso aqui é específico para tsunami. O gatinho já está na rota aí.